Pessoal, vamos lá. Olha só. O gancho é usado para sustentar de tal modo que a força do parafuso vertical é de 775 N. Determine a tensão normal média desenvolvida no parafuso DC se ele tiver diâmetro de 8 mm. Considere que A seja um pino. Tá? Então, como que nós vamos fazer esse negócio aqui? Ó? Fiz o diagrama de livro desse negócio. Aqui eu vou descobrir qual que é a minha força F BC, né? F está inclinada a 20 graus de rotação na minha ortogonal Y. Certo? Aqui eu tenho meu ponto A, meu ponto B, aqui eu tenho 700 e... Essa distância aqui, ó, eu preciso transformar ela para metro. Então vai ser 40 dividido por 1000 dá 0,004. Isso? 0,4 são 0,023, né? Só 0,004. Ah, é 40, né? Não é 4. 0,04 metros. E aqui 0,03 metros. Certo? Olha só, então eu tenho duas forças atuando sobre a estrutura, né? Uma de intensidade conhecida e outra de intensidade desconhecida. Eu estou querendo saber qual que é a tensão desenvolvida nesse cabo, dada essa força aqui que eu preciso encontrar, né? E aí ele já me deu uma informação importante, que foi o quê? O diâmetro de 8 milímetros, né? Então a área desse parafuso BC vai ser dividido por 4. A área é igual a 50,26, é isso? É? É isso, pessoal? É isso? Ok? Então o que eu preciso descobrir agora? Eu vou calcular a tensão do parafuso BC, que vai ser igual a força BC dividido pela área BC, né? Isso daqui eu já tenho, né? Acabei de calcular. O que eu preciso saber? Qual que é a intensidade dessa força. Tá? Como que eu vou descobrir a intensidade dessa força? Usando a terceira equação de equilíbrio, somatório dos momentos no ponto A para mim descobrir a intensidade dela. Como que fica então? Somatório dos momentos de modo que tudo esteja a minha A deve ser igual a zero, né? Essa força aqui, ela gera um momento no sentido horário ou anti-horário? Em relação ao ponto A? No sentido anti-horário. Né? Ó, ela está puxando, tende a rolar o corpo no sentido anti-horário. Logo ela vai ser positiva ou negativa? Positiva, né? Tudo que gira no sentido anti-horário seja positivo. Então vai ser o quê? 775 newton vezes a distância, não é isso? 0,04 metros. Por quê, pessoal? Porque o momento é igual a força vezes o braço, né? Que é a distância. Ok? Essa força aqui, ela está agindo tanto em X quanto em Y, né? Certo? Só que ela, quando atua em X, ela tende a girar o corpo ou não?
só. Ela, quando atua em X, ela está fazendo isso daqui. Né? Certo? Ela tende a girar no corpo? Não, por quê? Não tem uma distância que dê para ela colocar esse corpo em movimento rotacional. Então não tem momento, né? Agora eu preciso trazer ela para Y, porque quando ela atuar aqui, ó, a tendência de girar o corpo em relação a esse ponto A, né? Qual que vai ser a intensidade dessa força em Y? Primeiro, ó, ela vai tender a girar a estrutura no sentido horário ou anti-horário? Horário. Logo ela vai ser negativa, né? Então menos FBC vezes o quê? Vezes o cosseno de 20 graus. Multiplicado pela distância ainda, né? Qual que é a distância dela? Daqui até o meu ponto A? 0,07, né? 0,07 metros. Tudo isso deve ser igual a zero para manter a estrutura em equilíbrio. Ok? Logo, pessoal, então, ó, meu FBC vai ser igual a quê? 775 Newton vezes 0,04 metros, né? Dividido por cosseno de 20 vezes 0,07 metros. Esse metro vai cortar com esse metro. Quanto vai ser o resultado aí? 471, parece? Passa aí para mim. 775 vezes 0,04 dividido por cosseno de 20 vezes 0,07. Vamos lá, 775 vezes 0,04. Vai fora. O resultado já, né? 471,27 o quê? Newton, né? 47. Certo, pessoal? Então eu descobri qual que é a força que está atuando neste cabo aqui, né? Se eu tenho a área, eu já consigo determinar a extensão. Então, o cálculo da tensão vai ser igual a quê? Tensão BC é igual a força BC dividido pela área BC. A tensão BC é igual a quê? Qual que é a força? A 171,27 Newton dividido pela área, que é 50,26 metros ao quadrado. Logo, a minha tensão BC é igual a quanto? 9,37 megapascal, né? Bateu com o resultado que eu passei? Tá? Certo? Simples assim, né? Cabo que está suspendendo uma luminária, por exemplo, tá? De modo que ele não entra em rompimento. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Ter em mente o conceito de tensão admissível.
Nesse primeiro parágrafo aqui eu coloquei uma breve introdução, né? Que o engenheiro responsável pelo projeto de um sistema estrutural de elemento mecânico, ele deve restringir a carga atuante nesse sistema para garantir a segurança, tá? O que é garantir a segurança? Ele vai restringir uma determinada carga de modo que essa peça não entre em ruptura, tá? E aí tem uma condição muito importante, que para garantir a segurança, a tensão admissível que o engenheiro estabelece, ela deve ser inferior que a tensão de ruptura, vocês concordam? O próximo conteúdo que nós vamos entrar aí agora depois da prova, ensaio de tração e compressão. Então nós vamos estudar propriedades mecânicas dos materiais. O que acontece? Lá nós vamos ver um diagrama que se chama tensão-deformação, né? Essa primeira parte eu já posso apagar, né? Lá nós vamos ver um diagrama bem assim. Aqui nós vamos ter a tensão e aqui nós vamos ter a deformação do material, que pode ser, ele é adimensional, né? Ou seja, quantos milímetros que se deforma em um determinado milímetro de comprimento daquela estrutura. Então nós vamos ver um comportamento mais ou menos assim, ó. O que acontece? Nessa primeira parte aqui, ó, nós temos um negócio que se chama deformação. Professor, aquela máquina que tem lá na laboratório faz gráfico aqui, né? Vamos fazer esse gráfico aqui. Eu acho que vamos fazer esse ensaio de gráfico lá. O que acontece, pessoal? Nesse equipamento que tem lá no laboratório, tem como nós fazermos alguns ensaios com corpo de prova, tá? Alguns materiais, que é o que nós chamamos de materiais dúcteis, eles resistem uma grande quantidade de carga até entrar em rompimento, tá? Então ele vai ter a deformação elástica. O que é a deformação elástica? Se eu retirar a carga que está tracionando ou comprimindo, ela consegue voltar ao seu comprimento original, tá? Então é o que nós chamamos de limite de proporcionalidade. A partir de uma determinada tensão aqui, o que acontece? Ele entra na minha região plástica. Eu tiro as cargas, mas o material não volta mais ao seu estado original. Já sofre deformação plástica. Então, o que acontece? O caso de alguns metais que nós temos, eles sofrem tanto deformação elástica quanto deformação plástica, até atingir a sua tensão de ruptura. Tá? Alguns materiais, que são materiais frágeis, por exemplo, o concreto, ele não tem deformação plástica. Quando ele atinge uma determinada tensão, que atinge o limite de proporcionalidade, o que acontece? Ele se rompe, né? Então, para esse caso de materiais dúcteis, a minha tensão de ruptura ela vai estar aqui. Qual que é o nosso objetivo aqui? Essa tensão admissível, se for para um material dúctil, ela tem que ser inferior que essa tensão de ruptura aqui, né? No gráfico aqui, para mim garantir a segurança, para ela não entrar em ruptura, essa tensão deve ser inferior que a minha tensão de ruptura. E a mesma situação aqui, se eu tiver um concreto, por exemplo, um bloco de concreto, a minha tensão admissível aqui, ela tem que ser inferior que a minha tensão de ruptura. Tá? Para quê? Para me garantir a segurança, garantir que essa estrutura não se rompa. Certo? Professor, como que eu consigo então determinar essa tensão admissível? Quando nós vamos lá para o laboratório, depois eu vou demonstrar para vocês, nós vamos conseguir determinar a tensão de ruptura e o fator de segurança. Tá? Então, se eu tenho a tensão de ruptura e tenho um fator de segurança, eu consigo determinar qual que é a minha tensão admissível, né? Então,
geralmente ela é determinada através de ensaios experimentais. Em alguns casos, tabelados, tá? Depois, quando a gente tratar esse tema específico aqui, eu vou passar para vocês uma lista lá dos ácidos, por exemplo, ácido carbono, galvanizado e assim por diante. Então, tem uma tabela realizada através de ensaios experimentais, certo? Então, qual que é o objetivo? Fazer com que a carga que está atuando na estrutura, ela tenha uma restrição de modo que sobra uma margem antes dela entrar na ruptura, certo? Por que tem que sobrar essa margem aqui, pessoal? Porque geralmente as estruturas começam a sofrer cargas adicionais, né? Algumas situações, por exemplo, nós temos vocês que serão engenheiros civis, né? Nós temos uma estrutura lá, calcula viga, base para suportar 2 andares, por exemplo. Aí passa daqui 15 anos, um cara que era o dono original do projeto, ele vem com um terceiro, o cara vai lá e pá, mete mais um andar em cima. Por isso que tem essa margem aqui. Se não tiver essa margem, se a tensão admissiva estiver muito perto do ponto de ruptura, que são as cargas adicionais, o que acontece? O senhor traz, água vai. Qual é uma porcentagem? A diferença ali? Uma porcentagem assim. Não tem uma porcentagem na literatura, tá? Isso daí é muito criterioso do próprio profissional de engenharia, tá? Aconselhável 30%? Não sei o que dizer, mas não tem assim uma literatura específica. Você pode calcular imaginando se, por exemplo, em cima do que você falou, adicional. Depende muito do perfil do engenheiro que vai. Tem engenheiro que é mais conservador, né? Então ele deixa uma margem bem grande mesmo. Como era antigamente, né? Nós víamos muitos prédios aí com pilares extremamente grandes. Por quê? Os engenheiros deixavam essa margem aí por conta das cargas adicionais que eram acrescentadas no projeto. Tem outros engenheiros que são um pouco mais radicais, né? Então eles deixam uma margem muito pequena, confiando realmente na estrutura do projeto, nos cálculos que eles fazem. Tá? Então, assim, de literatura não tem tabelado uma margem. Isso daí é critério do engenheiro mesmo. Ok? Então, pessoal, uma forma de se especificar essa carga admissível aqui é o fator de segurança, que eu acabei de falar para vocês, né? Que é determinado o quê? Através da relação entre a carga de ruptura dividido pela carga admissível, certo? E aí nós trazendo isso daí para o conceito de tensão, nós temos então tensão de ruptura dividido pela tensão admissível, no caso de tensão normal, né? Ou seja, quando a força está tracionando ou comprimindo a estrutura, né? Atua no mesmo eixo do corpo. Ou ainda quando a força está cisalhando, está cortando o eixo do corpo, o fator de segurança pode ser determinado então pela tensão de cisalhamento de ruptura dividido pela tensão de cisalhamento admissível. Para garantir essa margem de segurança, né? De modo que se a estrutura começa a sofrer uma carga adicional, ela consiga suportar antes de chegar no ponto de ruptura. É a mesma coisa, por exemplo, você tem. Esse dia eu estava na casa do colega meu ali, eu vi um negócio bastante interessante lá, né? A namorada dele é arquiteta e ela fez tinha um cabo assim, e outro cabo suspenso na parede. E aí aqui tinha um conjunto de garrafas. O que acontece? Então, nós temos que calcular qual que é o diâmetro ou a área mínima desses dois cabos para suportar esses pesos aqui, certo? Por que a tensão admissível ela tem que ser inferior à tensão de ruptura? Se eu quiser colocar mais uma garrafa aqui, e outra garrafa aqui, por exemplo,
ela consegue suportar. Por quê? Eu consegui estabelecer uma tensão admissível para mim conseguir encontrar qual que é aquela área. Agora, se eu utilizar essa tensão admissível aqui, a tensão de ruptura, aquelas duas garrafas que eu vou colocar lá vai romper os carros. Tenho certeza, tá? Certeza. Porque já está na extremidade, está no limite. O completo tem elasticidade, ele não tem deformação de baixo. Só que, assim, aquela fatia de elasticidade dela é muito pequena. E aí, vocês viram que quando é um material muito que suporta bastante um aço, por exemplo, o ponto de ruptura dele é lá em cima, né? A tensão de ruptura. No caso do concreto, ele é bem próximo do gráfico ali, ele quase não sofre deformação e a tensão é bem pequena para ele entrar em rompimento. Beleza, pessoal? Então, o nosso objetivo maior aqui, ó, a partir daquelas duas forças, daquelas duas equações que nós tínhamos inicialmente, que era o quê? No caso de tensão normal, que era igual força sobre área, e a tensão de cesariamento que era igual a tal minha força cortante dividida pela área. Através dessas duas equações aqui, nós conseguimos então determinar qual que é a minha área mínima. Só que aqui eu passo a utilizar não a tensão que atua no carro, mas sim uma tensão admissível, né? Então, desse modo, a minha área vai ser igual ao quê? A força dividida pela minha tensão admissível. Quando eu tenho tração ou compressão, tensão normal. Professor, e agora se está cortando, então, no caso de parafuso rebique? Só muda a nomenclatura, né? Aqui é a força cortante, aqui é a minha tensão admissível cortante, né? Que é a minha tensão de cesariamento. Se eu consigo determinar qual que é a minha área, então eu consigo calcular as dimensões dessa estrutura, né? Porque a área é lado vezes lado, a área aqui é ao quadrado, aqui é ao quadrado. Então, se eu consigo encontrar qual que é a área, eu consigo encontrar o diâmetro mínimo que ele tem que ter para suportar aquele conjunto de cargas que está atuando sobre aquela estrutura, tá? Então, a nossa discussão agora vai nesse sentido. Primeiro, nós aprendemos a calcular o quê? Tensão, né? Força por unidade de área. Agora é o seguinte, nós vamos descobrir a área para suportar esse conjunto de forças. Determinar, calcular o diâmetro, o raio de um determinado caso para suportar o conjunto de forças que nele atua. Certo? Essa é a nossa discussão básica. Dá tempo de ver um exemplo? Acho que sim, né? O exemplo é bem extenso, tá? Pessoal, então, o que está pedindo aqui, ó? O prático de controle está submetido ao carregamento mostrado na figura. Determine com aproximação de 5 mm o diâmetro exigido para o pino em C, se a tensão de cesariamento admissível para o aço for de 55 MPa. Observe na figura que o pino está sujeito a cesariamento duplo, tá? Então ele está pedindo qual que é o diâmetro desse pino aqui. E aqui eu tenho uma vista de cima, tá? Para demonstrar que essa estrutura aqui, ela causa um cesariamento duplo no pino em C, certo? Então é isso daí que nós vamos aprender a calcular agora nesse nosso conteúdo.